Olá, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre a tabela periódica, que é essa tal tabela, um pouco também do histórico dela. Eu sou Lorival e hoje estamos falando em ciência. A tabela periódica nada mais é que um modelo gráfico de agrupamento. Ela reúne de modo resumido todos os elementos químicos que se conhece e suas propriedades. Seu visual ele é bastante conhecido, principalmente dos profissionais da área de ciências, obviamente, mas por todos aqueles que passaram pelo ensino fundamental maior e ensino médio. Os elementos estão organizados na tabela periódica em ordem crescente de números atômicos. Número atômico nada mais é que o número de prótons do elemento. Fiz um vídeo sobre a forma do átomo que você pode ver aqui nos cards na letra I. Na tabela periódica temos os átomos ou elementos reunidos desde o número atômico 1, que é o hidrogênio, até o 118, que é o organessônio. Ou seja, existem até o momento 118 elementos químicos conhecidos. Nem todos, como você pode pensar, são encontrados de maneira natural na natureza. 26 desses elementos são artificiais. Claro que a maioria, os 92 que faltam, são naturais. Nessa organização, temos nas linhas verticais os elementos que possuem o mesmo número de elétrons na camada mais externa, também chamada de camada de valência. Estes elementos apresentam propriedades químicas em comum. Cada uma dessas colunas é chamada de famílias ou grupos. De acordo com a União Internacional de Química Pura e Aplicada, a IUPAC, que é uma ONG dedicada aos estudos e avanços em químicas, e o padrão da tabela periódica é recomendado pela organização, esses grupos devem ser organizados de 1 a 18. Antes, essa organização envolvia o uso de números e letras. Havia os elementos representativos, que eram as famílias 1A, 2A, 3A até 8A, e os elementos de transição do grupo B, famílias 1B, 2B até 8B. No novo sistema da IUPAC, a família 8B corresponde aos grupos 8, 9 e 10. Então, atualmente, se considera o que a IUPAC diz, que são grupos de 1 a 18. Já as linhas horizontais da tabela são chamadas de períodos e reúnem elementos com o mesmo número de camadas eletrônicas. São 7 ao todo. Primeiro período, segundo período, até o sétimo período. Até chegar, então, na tabela periódica que a gente conhece, vários cientistas ao longo da história e do amadurecer científico foram desenvolvendo maneiras esquemáticas de se organizar os elementos químicos. E aí aqui a gente já entra no histórico da tabela periódica. O ano era 1789 e Antoine Lavoisier publicou uma lista de 33 elementos químicos. Estava ali naquela lista o início do que viria a ser a tabela periódica moderna. Em 1829, Johann Wolfgang Dubenheiner propôs a lei das tríades. Primeiro verificou que os elementos poderiam ser agrupados em tríades ou trincas, devido às suas propriedades químicas. Depois percebeu que o membro do meio da trinca tinha peso atômico igual à média do primeiro e do terceiro membros. Leopold Gmelin, em 1843, identificou 10 tríades, 3 grupos de 4 elementos e um grupo de 5. Em 1862, Alexandre Chateaucourt, geólogo francês, organizou os elementos em uma espiral de ordem crescente de massas atômicas, que a esse esquema foi dado o nome de parafuso telúrico de Chateaucourt. Ele acreditava, e verificou isso para alguns elementos, que aqueles os quais ficavam em voltas consecutivas da espiral tinham propriedades químicas semelhantes. Mas a ideia foi abandonada quando se verificou que isso não era aplicado para vários elementos. Algo parecido foi proposto em 1864 pelo músico John Newlands, que colocou os elementos em uma tabela em ordem crescente de massas atômicas. E então percebeu que o oitavo elemento repetia semelhanças químicas com o primeiro, algo bastante parecido com o que acontece em uma escala musical. Você tem Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. O Dó é a oitava, tem uma característica, uma vibração semelhante ao primeiro Dó. Seu trabalho ficou conhecido como Lei das Oitavas de Newlands. Porém, essa regularidade de semelhanças químicas só era vista nas duas primeiras oitavas. O químico russo Dmitry Ivanovich Mendeleev
foi o primeiro a elaborar uma tabela periódica mais completa em 1869, baseada na massa atômica dos elementos. Interessante que ele deixou espaços em branco em sua tabela para elementos que, segundo ele, ainda seriam descobertos. No mesmo ano, Julius Lothar Meyer, um químico alemão, já estava trabalhando em uma tabela periódica semelhante à de Mendeleev, que publicou no ano seguinte, em 1870. Essa tabela tinha 49 elementos organizados pela valência também. É bom deixar claro que Meyer e Mendeleev publicaram suas tabelas de maneira independente. O sucesso de Mendeleev foi o de deixar as lacunas na sua tabela. Henri Moseley, em 1913, foi quem organizou a tabela como a conhecemos hoje, ou seja, com base no número atômico dos elementos. Obviamente que outros cientistas foram contribuindo na organização da tabela, seja descobrindo novos elementos ou reconfigurando a mesma. Por exemplo, William Ramsay descobriu os elementos neônio, argônio, criptônio e xenônio, que juntamente com hélio e radônio incluiu a família dos gases nobres na tabela. Glenn Seaborn, químico americano, descobriu os elementos transurânicos e, em 1944, colocou a série dos actinídeos abaixo das séries dos lantanídeos como temos hoje. Em 1951, ele ganha o Nobel de Química, além de ser homenageado com seu nome no elemento 106, Seaborgio. Até recentemente, tem se descoberto novos elementos químicos. Em 2016, por exemplo, foram adicionados 4 novos elementos que estão aparecendo aí para vocês. Como eu falei, muitos cientistas trabalharam para que hoje tivéssemos a tabela periódica que temos. Como tudo em ciência, é uma construção coletiva. Espero que tenha gostado desse vídeo. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, assine as notificações, vídeos novos aqui toda semana. Muito obrigado por ficar comigo até aqui. Um grande abraço e até!